discurso, comportamento exemplar. Na prática, atitudes de dar vergonha ou até cadeia. Uma pesquisa encomendada pelo governo federal revelou que o brasileiro leva a sério aquele ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Veja na reportagem de Analice Bolzan por que tanta gente ainda é flexível quando o assunto é o cumprimento da lei. As caravelas que vinham de Portugal, na época do descobrimento, trouxeram a cultura que serviu de base para a organização do Estado brasileiro. Em 1548, numa dessas viagens, também vieram os primeiros funcionários públicos do país. Chega junto com Tomé de Souza, os contadores, os escrivães públicos, os almoxarifes e os feitores. E esses homens ligados direto ao serviço público régio em Portugal, os servidores do rei, vêm e trazem com eles o germe primeiro de uma ineficiência no serviço público extraordinária. Segundo, um número 2 ou 3 vezes maior do que o necessário para o cumprimento da função. Terceiro, o nepotismo generalizado, porque aquele que tinha um cargo público tratava imediatamente de conseguir uma boquinha para um parente. E, quarto e último, o desvio de verbas públicas. O Mendes Sá é extraordinário, porque além de ter ficado mais de 15 anos como governador-geral do Brasil, ele instituiu aqui a coisa do roubo, mas faço. Ao longo de mais de 500 anos, a história se repete. Hoje não é difícil encontrar servidores públicos, sejam políticos ou de carreira, protagonizando pequenos e grandes escândalos nos poderes legislativo, executivo e judiciário. A Comissão de Ética da Presidência da República encomendou uma pesquisa ao Centro de Estudos Avançados da Universidade de Brasília para saber como anda a ética do servidor público. O resultado mostrou que o discurso do brasileiro está longe da prática. Grande parte dos cidadãos que pregam a moralidade, quando ocupam um cargo público, podem acabar fazendo exatamente o que criticam, perpetuando o velho jeitinho brasileiro. Uma das perguntas que nós fizemos nesse sentido foi a seguinte: caso você tivesse a oportunidade de contratar um parente seu para ocupar um cargo público, você contrataria? E um dos resultados interessantes da pesquisa é que a metade da sociedade brasileira disse que contrataria. Ou seja, ela condena o nepotismo do ponto de vista externo, com uma conduta inadequada dos políticos, dos deputados e dos governantes, mas ela mesma, se tivesse a oportunidade, ela faria. A sociedade civil foi o referencial para medir a ética do servidor público. Foram ouvidos 2.000 cidadãos comuns, 1.027 servidores de 7 estados e, por último, 100 integrantes de comissões de ética. A pesquisa revela que pouco mais da metade dos servidores se considera ética. Na sociedade, o índice não chega a 60%. O que a gente poderia dizer é que os valores éticos da sociedade são frágeis. Os servidores são apenas representantes da sociedade. Isso vale também para a classe política. As pessoas dizem, por exemplo, que são éticas, mas elas admitem que não cumprem a lei e também, em momentos cruciais, elas abandonam qualquer comportamento ético. Este doutor em ética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul acha que os sintomas indicam uma sociedade doente. O Estado brasileiro, ele surge como uma instância de administração de interesses privados. O interesse dos capitães donatários, o interesse dos cafeicultores, o interesse dos grandes industriais, o interesse dos banqueiros hoje em dia, e assim sucessivamente. Se as pessoas veem um Estado assim, não há por que eu esperar que as pessoas, uma vez no Estado, desenvolvam um comportamento ético. Ele explica que a falta de valores, que seriam o chamado capital social de um país, faz o cidadão confundir ética com bondade. A sociedade brasileira vive de êxtases éticos. Quer dizer, num determinado momento, os cariocas se vestem de branco e saem pela Avenida Atlântica em marcha contra a violência. Quando acontece algum problema nacional, nós o transformamos em tragédia e nos sentimos subjetivamente envolvidos com aquilo. Agora, a característica disso é que no momento seguinte nós esquecemos o que passou
e tudo continua igual. A pesquisa mostrou também que 1 em cada 5 servidores já descumpriu alguma lei. 18,1% confessam ter cobrado propina para atender uma reivindicação legítima apresentada por um cidadão. E 11,5% usariam o cartão do governo destinado a despesas profissionais para gastos pessoais. No combate à impunidade, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado do país a ampliar a competência do governo para punir também os servidores não concursados. Aumentou o instrumental do Estado na busca de seu ressarcimento, tanto econômico quanto moral. A Procuradoria, que fiscaliza a atuação dos servidores do Poder Executivo gaúcho, analisa 82 processos por faltas graves, metade envolvendo delitos penais. Algumas vezes levam material do órgão da repartição para casa, computadores, máquinas fotográficas, CPUs. No caso de falsidade ideológica, nas prestações de contas, algumas notas fiscais são adulteradas, adulteração de cheques. No Legislativo, um dos principais questionamentos éticos é a contratação de familiares. Com a decisão do STF de acabar com o nepotismo, políticos como o deputado federal Wilson Covatti estão tendo que se adaptar e demitir os parentes. Eu tinha pelo menos 2 cunhados que começaram comigo e se constituíram pelas suas qualificações diante a lei. Eu dispensei eles do trabalho, mas não é fácil você substituir de uma hora para outra. A tolerância ao nepotismo é mais uma revelação da pesquisa. Se ele fosse a pessoa mais apta, de todas aquelas que se apresentaram a mim, eu tenho que contratar pela competência. No judiciário, um dos grandes desafios é enfrentar outra realidade apontada pelo estudo. 47% dos servidores dos 3 poderes se consideram despreparados para o trabalho. Na Justiça Federal da Região Sul, o caminho encontrado foi a profissionalização. A questão da formação do servidor hoje decorre de determinação legal. Nós somos obrigados a investir na formação do servidor. Mesmo que a pesquisa tenha mostrado que nem todos praticam a ética como deveriam, pelo menos na teoria, as pessoas sabem o que se deve esperar de um servidor público ético. Uma pessoa que exercita a sua função com honestidade, sem fazer nada de errado, né? Nada fora da lei. É aquele servidor que te atende como se ele fosse de empresa privada. A pessoa que cumpre o seu dever corretamente, ela está agindo com ética. Afinal, o estudioso, o doutor, o servidor ou o cidadão comum entendem que esta palavra tão desgastada e arranhada, que significa um conjunto de valores morais e princípios da conduta humana, é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Nenhum povo é mais honesto ou menos honesto que outros. São os mecanismos do Estado e da sociedade civil que reprimem mais ou menos. E a partir de uma repressão e de uma educação e de uma cultura ética, você se torna tão honesto quanto um finlandês. O finlandês não nasceu mais honesto que o brasileiro. O brasileiro não nasceu mais desonesto que o brasileiro. A questão são esses mecanismos.